Muito bom dia. Estamos aqui com a professora Anabela Saraiva, docente de Biologia e Geologia no ensino secundário, autora de manuais escolares destas disciplinas e coordenadora do Museu da Ciência do nosso agrupamento. Agradecemos imenso a sua disponibilidade para esta entrevista. Este museu é um dos grandes tesouros patrimoniais da nossa escola, reunindo uma coleção rara de materiais didáticos dos séculos XIX e XX, que testemunha a história do ensino das ciências em Portugal. Começando com a entrevista, poderia fazer-nos um breve enquadramento do seu percurso profissional, nomeadamente como chegou à docência e à coordenação do Museu da Ciência? Olha, eu é que agradeço a oportunidade que me dão de ser entrevistada. Acho este projeto muito interessante. Ora, eu entrei na faculdade num dia fatídico para Portugal, 4 de dezembro de 1980, em que faleceu uma grande figura política e que fui aluno desta escola, o Dr. Francisco Sá Carneiro. Acabei o curso em 85 aliás, eu quando fui para o curso de Biologia e Geologia, já era com a ideia de ser professora. Aqui há tempos, quando faleceu a minha avó, descobri nos papéis que ela guardava da minha infância uma composição que eu fiz no quarto ano de escolaridade. É o que quer saber quando fores grande. E eu nessa composição dizia que queria ser professora de ciências. Por isso ainda não sabia dizer biologia e geologia, só sabia dizer ciências, e por isso, como estão a ver, eu concretizei o meu sonho de infância de ser professora de biologia e geologia. Sempre me apaixonaram estas duas ciências. Claro, mais a geologia do que a biologia. Eu costumo dizer aos alunos que tenho uma paixão assolapada pela geologia e um amor pela biologia. Por isso, como vocês sabem, a paixão ainda é mais poderosa do que o amor, mas gosto das duas disciplinas. E acho que os meus alunos, através do meu gosto, eles também ficam a gostar das duas disciplinas. Acabei a minha faculdade em 85 e em 94 cheguei a esta escola. No início fiquei assim muito receosa porque esta escola era enorme. Na altura tinha 6.000 alunos e eu não estava habituada a ser uma escola tão grande. Foi assim um choque para mim. Mas fui muito bem recebida pelos professores do meu grupo. Na altura eram uns 30 e tal professores de Biologia e Geologia. Hoje somos 7, acho eu. Vejam a diferença. E senti-me logo muito bem integrada, tanto na escola como neste espaço, porque em 95 uma professora que foi para mim uma grande referência nesta escola e acho que foi uma referência para todos os professores de Biologia da minha geração a nível nacional, que foi a professora Amparo Dias da Silva. Era também autora de manuais, era professora nesta escola e ela estava a reativar este museu em 1995. Estava a reunir aqui neste espaço todos os objetos que estavam por aí espalhados pela escola. E eu achei tão interessante este projeto que a quis ajudar. Por isso, apesar de eu ser a responsável pelo museu a partir de 2022, desde 1995 que eu estou ligada a este espaço aqui do Museu da Ciência. Quando esta direção me convidou para eu ser a coordenadora da equipa deste espaço, eu aceitei, assim com um bocadinho de receio, porque sabia que tinha que dar nome e tinha que mostrar este espaço não só à comunidade aqui da escola, mas também à comunidade lá fora, a outras escolas, a outros museus, e acho que este é o quarto ano que nós acabamos a nossa função, não é? E acho que conseguimos fazer esse percurso de dignificar o espaço, tanto para a comunidade como para o exterior. O que representa para si o Museu da Ciência, o agrupamento, e qual é a sua história e importância no contexto em si? Olha, o museu mostra-nos como é que evoluiu o ensino da ciência desde o século XIX até ao século XXI, mas mais do fim do século XIX e século XX até à década de 60, 70. Não sei se vocês sabem, mas até ao século XIX não havia liceus em Portugal. Foi só em meados do século XIX que foram, por um decreto-lei, que não sei se já ouviram falar, a história de Passos Manuel, é que foram criados os liceus, um liceu em cada capital de distrito.
E aqui no Porto foi criado o Liceu Central do Porto. Nós somos herdeiros em linha direta desse liceu. Foi mudando de nome consoante a política, não é? Que nós tivemos uma monarquia, depois a república, depois a ditadura, agora a democracia, por isso o nome foi mudando, os espaços também foram mudando até 1932, na altura em que começou a funcionar este espaço, onde nós estamos agora. Mas o que eu estava a dizer, nós somos os herdeiros diretos e é por isso que temos assim tanto material. Porque no século XIX, quando começaram os liceus, havia que equipar os liceus, porque na altura não havia Google para os alunos pesquisarem, nem sequer livro. As turmas eram grandes, cerca de 100 alunos por turma, havia só um livro a circular, os alunos de ciências também não tinham grande acesso ao microscópio, porque o microscópio também era uma peça muito cara, e então havia que fazer modelos para os alunos observarem. Daí que nós temos estes modelos das plantas, como vocês estão a ver, ampliados 4.000 a 5.000 vezes, temos estes quadros parietais de botânica, de zoologia, de física, que era assim uma maneira dos alunos observarem. E por isso, nós assim, através destes objetos, nós conseguimos ver como é que era o ensino das ciências naquela altura. Depois, também temos aqui muitos objetos de física e objetos de física que eram usados nas aulas. E é engraçado que os alunos que nos vêm visitar, que estiveram aqui nesta escola na década de 60 e de 70, quando veem os objetos que nós temos aqui de física, ficam encantados que se lembram das aulas deles, daqueles objetos estarem a ser usados nas suas aulas de física. E por isso estás a ver, aqui contamos esta história, a história da ciência, mas também a história do ensino em Portugal. E eu, atualmente, com os meus alunos, eu estou também a usar este museu para as minhas aulas e eu quero que os meus alunos também trabalhem com estes objetos. Por exemplo, nós temos aqui herbários de 1870 e de 1917, e na altura que foram feitos não havia conhecimentos de genética e de bioquímica que existem atualmente. E por isso os nomes científicos dados às plantas arborizadas mudaram durante o século XX. A maioria deles mudou. E os alunos, agora, os meus alunos, no 11º ano, sempre que eu tenho 11º ano, eles estão a reclassificar as plantas dos herbários. E vão lá deixar o nome deles para as gerações futuras. E isto motiva-os imenso, é um trabalho que eles gostam imenso de fazer, porque dizem eles, professora, daqui a 20 anos os nossos filhos andam a estudar aqui e veem aqui o nosso nome que fica aqui no herbário. Eu depois até vos posso mostrar. Por isso estão a ver. É claro que nós hoje temos outras condições para ensinar, não é? Mas também é importante usar estes materiais e eu tento fazer isto. Este ano aqui também vieram alunos de 7º ano ter aulas sobre fósseis e fossilização, foi mesmo muito interessante, alunos de ciências. Já vieram aqui alunos de geografia, por exemplo, há 2 ou 3 anos tive aqui uma turma a ter uma aula de educação visual, que está até os desenhos feitos por eles estão ali fora expostos. Por isso, qualquer disciplina pode dar aqui a sua aula. O museu possui um acervo muito rico. Quais são as peças que mais o fascinam ou que considera mais importantes? Ora bem, eu como professora de Biologia e Geologia, para mim o que mais me fascina são os herbários. Temos 2 herbários de 1870, um feito por um grande professor do tal liceu que eu falei há bocado, o Augusto Luso. O Augusto Luso era professor de Geografia e de Ciências e quando foi a abertura do Palácio de Cristal, não o edifício que temos agora, mesmo o Palácio de Cristal, era mesmo um palácio de ferro e de vidro, não é? Quando foi a abertura, houve depois uma exposição sobre herbários e ele fez aquele herbário para essa exposição e ganhou o primeiro prémio. E é um herbário sobre fetos, principalmente fetos aqui das serras à volta do Porto. E é tão importante que este ano vai servir de tese de doutoramento a uns alunos de uma universidade espanhola. Por isso estão a ver, é realmente um encanto. Depois há um outro herbário também
de fetos, equisetos e licopódios da flora madeirense. Também estava na posse desse senhor, do Augusto Luso, e foi trazido da Madeira por um escritor portuense que toda a gente ouviu falar, que foi o Gil Diniz. Por isso, o Gil Diniz, para tentar curar-se da tuberculose, foi à Madeira, pegou 3 vezes, e da segunda vez trouxe ao amigo aquele herbário. Esse herbário tem estado em grande destaque aqui na cidade do Porto. Até 2022 era atribuído mesmo ao Gil Diniz, agora descobrimos que não foi o Gil Diniz que o fez, ele só o trouxe. Já sabemos quem é o autor desse herbário, era um senhor da Madeira que se chamava João Maria Muniz, e este herbário já foi estudado também por um botânico do Funchal, esteve aqui, tirou fotografias, e vai sair agora em breve um artigo científico numa revista da Universidade de Oxford sobre o herbário que nós dizemos Gil Diniz, eu ponho entre aspas, porque não foi ele que o fez, ele só o trouxe para o amigo. Por isso, essas 2 peças, para mim, são as fundamentais, porque sou professora de Biologia e Geologia. Depois também há uma peça fabulosa, mas da área da Geografia, que é um planetário. Um planetário de corda, que não sei se vocês viram, que acho que é dos poucos, ou talvez o único em Portugal, que ainda funciona. Nós não temos muitos. Acho que só há daqueles planetários, parece que só há 10 no mundo. Nós temos um aqui, é qualquer coisa fenomenal, e também vai, agora, ainda este ano, também vai ser presente numa conferência na Suíça, sobre um mecanismo de relojoaria, porque ele tem um mecanismo de chave, que é tal e qual o mecanismo que usavam nos relógios, e por isso vai ser exposto, já foi aceite, e por isso também estão a ver, são famosos não só aqui, mas também já lá fora. Acho que são assim as peças que eu mais destaco. Há muitas, há estes modelos alemães também do século XIX, são modelos Brendel, são de papier mâché. Nós parece que somos a instituição de ensino em Portugal que tem o maior número desta coleção. Nós temos 44 modelos Brendel. Existem no Museu de História Natural, aqui na Faculdade de Ciências da Universidade de Porto, também existem em Coimbra, que eu vos conheço. Já me falaram de algumas escolas que têm alguns, por exemplo, uma escola em Castelo Branco, mas não há assim muitas escolas por aí espalhadas que tenham estes modelos, e nós temos 44 destes modelos também. Já agora, eu como geóloga apaixonada, não é? Eu tenho a minha coleção de rochas, minerais e fósseis, e então, como me falta pouco tempo para a reforma, talvez 2 anos ou 3, eu estou agora a trazer a minha coleção aqui para o museu. Estou a trazê-la, estou a catalogá-la e vai ficar aí, vou doar ao museu, porque o museu está pobre nessa parte da geologia. E por isso acho que a maior parte das minhas peças tem um grande interesse, também a nível científico, a nível geológico, e por isso acho que vai ser também uma mais-valia para ficar aqui neste museu. E não vai ficar só o meu nome a dizer, a professora Anabela esteve aqui responsável pelo museu, mas assim, com as minhas amostras, acho que o meu nome vai ser mais preservado, não é? Muitas peças foram adquiridas a célebres casas europeias. O que nos diz sobre a qualidade e o valor histórico desta coleção? Sim, olha, então as peças, os modelos Brandel, não é? Foram adquiridos, essa firma era uma firma alemã que apareceu no final do século XIX, pai e filho, o Robert, agora já não sei quem era o pai, quem era o filho, mas eram os dois começados por R, mas tinham o sobrenome Brendel. Na altura, como eu vos disse, era preciso fazer modelos para demonstrar como é que seriam as plantas, os fetos, os musgos, que nós temos, os líquenes, porque nós temos amostras de todos esses seres vivos. E na altura começaram-se a fazer, essas peças começaram a fazer em vidro. Só que em vidro partia-se facilmente, não é? Pois em cerâmica também se partia, também se riscava. Em cera, ora, em cera os alunos a manusear derretia, não é? Então estes senhores descobriram esta técnica que é papier mâché, que é uma mistura de gesso, papel e água.
Por isso, eles faziam aquela mistura. Claro que fizeram os moldes e para isso, para fazerem os moldes, eles tiveram muita ajuda de professores de biologia, até grandes professores com nome já feito, e eles fizeram os moldes, faziam essa pasta, metiam nos moldes, não é? E depois tinham a forma das plantas e dos fetos, tal e qual como vocês faziam quando eram pequenitos com a areia na praia, não é? Depois pintavam e eles tiveram tanto sucesso porque eram objetos baratos, relativamente baratos, facilmente manuseados pelos alunos e que se preservavam durante muito tempo. Eles tiveram tanto sucesso que eles conseguiram espalhar estas peças pelo mundo todo, porque nós tivemos, eu e as minhas colegas estivemos a classificá-los, a ver quais eram os seres que estavam representados nas peças e acreditem que tivemos muita ajuda, fomos à internet, consultamos catálogos já de museus por todo o mundo. Um dos museus que nos ajudou muito, que já tem todas essas peças publicadas, é o Museu da Universidade de Madrid. Também o Museu de Liverpool, que nos ajudou imenso. Um Museu da Colômbia, um Museu italiano. Por isso estão a ver, as peças estão mesmo espalhadas por todo o mundo. E nós, por comparação com essas que já estavam publicadas, é que nós conseguimos identificar os nossos modelos. Depois também temos a maior parte das peças, tanto a nível da biologia como a nível de física, são de uma casa francesa, Les Filles d'Émile Déroule. Essa casa Déroule ainda existe em Paris, eu já a visitei, agora já não está na família Déroule, já está noutra família, mas ainda faz estas peças para o ensino. É engraçado que ela ainda se mantém. Depois, a parte, por isso é uma firma muito conhecida e também é uma firma que espalhou muito, eles também fazem papier-mâché em cerâmica, como vocês estão a ver, além daquele caracol gigante, não é? Nós chamamos-lhe o esfolado, por isso também em papier-mâché e em porcelana, e por isso também tiveram assim muito sucesso e também foram distribuindo estas peças pelo mundo. E depois, a nível de física, um senhor alemão, o Max Kohl, por isso aquele objeto que está ali teve agora a ser fotografado para ser... A Universidade, eu vou dizer ali, o Museu de História Natural aqui da Faculdade de Ciências, pediu-nos para fotografar aquela peça que eles queriam mandar fazer uma, que eles não tinham, uma idêntica a esta. E então veio aqui fotografar a peça e mandaram replicar a peça. Por isso nós temos a peça original, temos ali o catálogo de Max Kohl, por isso também é assim um grande construtor a nível de peças de física. Na altura, em 1912, havia um professor de física, que era professor aqui na escola e na universidade. E foi ele que mandou vir muitos objetos para a escola. E mandava vir para aqui e para a universidade. E às vezes achava que os objetos estariam melhor na universidade, outras vezes estariam melhor aqui, e fez algumas trocas. Mas era uma pessoa extremamente séria. Ele registava tudo. E é engraçado que nós temos ali tudo registado. É o professor Álvaro Machado, agora lembrei-me do nome. Ele registava tudo. E na altura não sabemos, olha, mandou vir esta para aqui e não mandou vir para a universidade, ou então perdeu-se. Por isso há sempre muitas histórias associadas às peças e o que é interessante é nós andarmos agora feitas detetives a descobrir todas essas histórias associadas às peças. E como já sabem, como aqui nos museus à volta, aqui no Porto, na cidade, tanto os museus de Porto como os museus da Faculdade de Ciências, como sabem que nós temos estas peças, já nos procuram e já querem a nossa ajuda. Ou para nós emprestarmos as peças, ou então para virem aqui fotografar as peças. De que forma é que o museu é utilizado atualmente nas aulas das disciplinas ligadas às ciências e como é que estes materiais antigos continuam a ser úteis no ensino atual? Olha, eu já vos disse, não é? Que os meus alunos andam a reclassificar as plantas dos hervários, daqueles hervários aqui mais antigos. Depois também, por exemplo, para os alunos do segundo ciclo, às vezes querem ver os aparelhos reprodutores das plantas,
Estes modelos são manuseados pelos alunos e podem se abrir. E no interior os alunos podem observar os ovários, podem ver como é que são constituídas as plantas no seu interior. Por isso, vêm aqui alunos, eu agora já não sei se é no quinto ou no sexto que está essa matéria, mas eles vêm aqui ver. Este ano, os meninos do quarto ano, também de todo o agrupamento, vieram aqui por causa das rochas. Tiveram aqui a ver como é que distinguir o tipo de rochas, não é? Claro, assim, muito básico, mas foi muito interessante, aprenderam umas coisas. E por isso a professora Luísa também traz, que é a professora de Luísa Teixeira, que é a professora de Físico-Química, também traz aí os alunos, às vezes, por causa da sua disciplina. Por isso, nós estamos, é só nos procurarem que a gente pode realmente dar aqui uma aula fabulosa, tanto às nossas disciplinas como às outras disciplinas. Quais são os principais desafios que enfrenta na conservação e valorização deste património? E o que é necessário para manter o museu vivo e acessível? Olha, são grandes desafios, porque este património já tem muitos anos, como vocês estão a ver, alguns mais de 100 anos, não é? E por isso o tempo vai deteriorando as peças. Só que para recuperarem é tudo muito caro e a escola não tem dinheiro. Por exemplo, nós queríamos recuperar os modelos Brandel, pedimos a uma firma um orçamento e são milhares de euros. E por isso a escola não consegue recuperar. Por isso andamos à procura de patrocínios para ver se vamos conseguir fazer isso. Estamos também a recuperar os animais preservados em formol. Muitos deles estavam num estado já muito a degradar-se, cheios de fungos, o formol estava muito escuro, alguns animais já não conseguíamos visualizá-los através do vidro e isso a escola tem estado a fazer um esforço para patrocinar esta mudança de líquido. Estamos a substituí-los agora por uma solução salina, mais amiga do ambiente, porque o formol é tóxico, é mais amiga do ambiente. Os animais ficam ali no vidro, está tudo transparente e por isso já se conseguem ver todos os pormenores. Estes quadros parietais também estão todos a deteriorar-se, era preciso também recuperar. É assim, eu não vou andar ali com cola ou com fita cola a colar, porque senão vou estragar. Nós gostaríamos que, e isso temos pedido, que alguns alunos de cursos de recuperação de materiais viessem para aqui fazer o seu estágio, mas isso não é fácil. Vamos ver. Por isso, isto é um desafio, manter isto. Depois, uma outra coisa que nós estamos a fazer, desde que começamos em 2022, que não estava nada feita, é fazer o inventário das peças. Nós já temos 550 peças inventariadas e estão etiquetadas. Por isso, as pessoas que depois vierem, os professores que vierem no futuro, já não têm esse trabalho de andar a descobrir as peças. Todas essas peças que estão inventariadas estão no site da escola. Por isso, entrando-se no site da escola, nos projetos, entra-se no Museu da Ciência e o Museu da Ciência tem uma página muito bonita e por isso podem consultar o inventário das peças, que elas estão distribuídas pelas ciências e dentro da ciência qual é a disciplina. Por exemplo, na física, nós temos lá peças da física, depois temos acústica, óptica, mecânica, ou seja, já estão as peças todas distribuídas. Na parte da biologia também temos a botânica, a zoologia, pois dentro da botânica temos os modelos, os quadros, os arbários, por isso está tudo distribuído e tudo bem catalogado. Este é um desafio, foi um desafio enorme. Está quase tudo já inventariado. As peças da parte das ciências naturais estão, só faltam os animais que ainda estão para mudar o líquido. Agora, a física, ainda temos muitos objetos para serem inventariados, porque há imensos objetos da física. Mas é um trabalho que estamos a fazer com muito gosto, porque dá gozo, acreditem que dá mesmo gozo, andar a descobrir o que é a peça, para que é que ela servia, como é que apareceu aqui na escola, não é? E isso é um desafio todos os dias e nós gostamos de fazer esse trabalho.
Tem algum projeto ou sonho para o futuro do Museu da Ciência? Olha, o meu sonho é que o museu cada vez cresça mais a nível de ser conhecido tanto aqui na escola como lá fora e que os que virão depois de mim o mantenham e continuem com este trabalho. Porque eu mesmo que me reformar de vez em quando venho aqui ver, venho ver se está a ser mantido, porque isto agora é assim quase um filho para mim, não é? E por isso a gente quer sempre ver o que é que vai acontecer. Desafios, todos os anos há desafios e todos os anos a gente pensa sempre o que é que se vai fazer e o que é que vamos fazer este ano para mostrar o nosso museu. E temos feito aqui coisas muito interessantes a nível de palestras, sessões com a Câmara do Porto, já trabalhamos ali com o Museu Marco Ortigão Sampaio, no Dia do Vizinho, temos imensas peças agora emprestadas ao Museu do Carro Elétrico, que tem lá uma exposição que é em Ponto Pequeno, por isso sempre, no dia 22 de novembro passado, tivemos aqui uma sessão da Câmara do Porto com o planetário, que foi um objeto integrado na sessão de um objeto e seus discursos, convidaram-me para ir ao Museu de Ovar, à Casa Museu Júlio Diniz, por causa do Herbário. Ou seja, pronto, estão a ver, como é que eu ia dizer, estas sessões, estas palestras, é algo que me deixa muito feliz, que o meu objetivo era este, mostrar o museu, e isto eu estou a conseguir. E é um desafio todos os anos. E é bom vermos a concretização deste trabalho. E como imagina o papel do museu nos próximos anos no agrupamento e na comunidade? É isto, cada vez que ele tenha mais interesse e que toda a gente conheça o museu, porque deixa-me triste. Eu às vezes estou aqui nas minhas horas no museu e vejo passar até colegas meus que passam aqui e que nunca entraram no museu. Nem sequer têm interesse de ver como é, não é? E, durante os 4 anos que eu estou aqui, nunca entraram. E sei que não conhecem o museu. Por isso, antes dele ser conhecido realmente, eu acho que ele é mais conhecido até lá fora do que por colegas aqui dentro. Isso entristece-me. Não há essa curiosidade de vir cá. Espero que isso mude. Eu ando a fazer por isso, envio mails para toda a comunidade, por isso só não abre quem não quer. Por isso vou sair daqui feliz se pelo menos todos os professores e todos os alunos do agrupamento tenham entrado pelo menos aqui uma vez. Este é um grande desafio para os próximos anos. Para concluir, que mensagem gostaria de deixar aos alunos, especialmente aos que estudam Geologia ou se interessam pelas ciências, sobre a importância deste património? Os alunos, quando me chegam ao 10º ano, começam logo, ai, professora, vamos começar com Geologia, ai, que coisa tão aborrecida, e não sei o quê, não gostamos nada disto, de pedras, e não sei o quê. E eu digo sempre assim, olha, no fim do ano não vão ficar com essa ideia, porque a minha ideia não é que as pessoas sejam geólogos, a minha ideia é que os meus alunos sejam cidadãos no futuro conscientes, não é, do património que nós temos e que saibam interpretar aquilo que vem, porque um geólogo, quando olha para qualquer lado, olha com olhos diferentes de uma pessoa que não saiba nada de geologia. E quando os meus alunos, ainda ontem, recebi fotografias de uma aluna que já foi minha aluna aqui há 6 anos, e diz, professora, olha o que eu estou a ver. Isso deixa-me mesmo muito feliz. E diz, afinal, alguma coisa de geologia fica na cabeça destas pessoas. Um aluno, no ano passado, veio-me aqui trazer uma bruta amostra de um evaporito que encontrou alguns em Espanha, e dizer, olha, professor, eu achei que isto era interessante e vim aqui trazer, e está aí no museu, com o nome do aluno. Por isso, este é o meu desafio como professora, mostrar que a geologia é interessante e que nós somos cidadãos mais conscientes do mundo que nos rodeia se soubermos geologia. E as amostras que eu aqui tenho, e que agora estou a trazer, também servem para isso. Não é? Por isso, a próxima turma que eu vou ter, 10º e 11º,
É isto que vamos fazer. Vamos catalogar todas as amostras e descrever as amostras de rochas que eu aqui tenho. E distribuí-las, queria fazer um mapa de Portugal e distribuir essas amostras pelo país também para ficar aqui no museu. Já não vamos trabalhar mais com hervários, mas é o desafio que eu tenho para a minha próxima turma de 11º primeiro. Professora Anabela, muito obrigado pela sua Eu disponibilidade, é que agradeço. pelo entusiasmo e pelo excelente trabalho que desenvolve na preservação e divulgação deste Obrigada. importante património científico. Obrigada. E eu, olha, e conto convosco nos próximos anos, está bem? Obrigada.